Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que eu venho mais uma vez nesse espaço virtual do SEAC trazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, sobre seus ensinamentos. O tema da preleção de hoje é o óbolo da viúva, mas como tem um tempinho ainda até às 20 horas, que é o horário previsto para início da preleção, eu gostaria de fazer uma leitura que ilustra aquilo que nós vamos refletir hoje. A primeira leitura que eu queria fazer chama-se O Ricaço Distraído. Vamos a ela. Existiu um homem devoto que chegou ao céu e, sendo recebido por um anjo do Senhor, implorou, em elevado tom: Mensageiro divino, que devo fazer para vir morar em definitivo ao lado de Jesus? Faze o bem, informou o anjo, e volta mais tarde. Posso rogar-te recursos para semelhante missão? Disse o homem. Pede o que desejas, respondeu o anjo. Eu quero dinheiro, muito dinheiro, para socorrer o meu próximo. O emissário estranhou o pedido e considerou: nem sempre o ouro é o auxiliar mais eficiente para isso. Mas o homem insistiu. Penso, contudo, meu santo amigo, que sem o ouro é muito difícil praticar a caridade. O anjo colocou: E não temes as tentações do caminho? O homem: Não. Bem, terás então o que almejas, afirmou o anjo. Mas não te esqueças de que o tesouro de cada homem permanece onde tem o coração, porque toda alma reside onde coloca o pensamento. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. No entanto, não ouvides que as dádivas divinas, quando retidas de maneira desproporcional pelo homem, sem qualquer proveito para os semelhantes, transformam-no em prisioneiro delas. A lei determina que sejamos escravos dos excessos a que nos entregarmos. Prometeu o homem exercer a caridade e servir extensamente e retornou ao mundo material. Os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo. Multiplicaram-lhe de início as peças de roupas e os pratos de alimentação. Todavia o devoto já remediado suplicou mais roupas e mais alimentos. Deram-lhe casa e haveres, longe contudo de praticar o bem, considerava-se sempre escassos os dons que possuía, e rogou mais casas e mais haveres. Trouxeram-lhe rebanhos e chacras, mas o interessado em subir ao paraíso pela senda da caridade, temendo agora a miséria, implorou mais rebanhos e mais chacras. Não cedia um quarto, nem dava uma sopa a ninguém, declarando-se sem recursos para auxiliar os necessitados, e esperava sempre mais a fim de distribuir algum pão com eles. No entanto, quanto mais o céu lhe dava, mais exigia do céu. De espontâneo e alegre que era, passou a ser desconfiado, carrancudo e arredio. Receando amigos e inimigos, escondia-se grandes somas em caixa forte, e quando envelheceu de todo veio a morte, separando-o da imensa fortuna. Com surpresa, acordou em espírito, deitado no cofre de riquezas. Tinha fome e sede, mas não podia servir-se das moedas. Queria liberdade, porém as notas de banco pareciam agarrá-lo. Ele gritou: Santo anjo, em pranto, vem ajudar-me a partir em direção à casa celestial. O mensageiro dignou-se abaixar-se até ele e, reparando-lhe o sofrimento, exclamou: É muito tarde para as súplicas. Está sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor confiou, porque o fizeste rolar tão somente em torno de ti, sem qualquer benefício para os irmãos de luta e experiência. O homem então disse: Em que devo fazer? Implorou. Para retornar à paz e ganhar o paraíso. O anjo pensou e respondeu:
Espalha com proveito as moedas que ajuntastes inutilmente, desfazes da terra as vastas que revestistes em vão, entrega à circulação do bem todos os valores que recebestes do tesouro divino e que amontoastes em redor de teus pós, atendendo o egoísmo, a vaidade, a avareza e a ambição destrutiva. E diz, depois disso, vem a mim para retomarmos o entendimento efetuado há tempos atrás. Reconhecendo, porém, o homem que já não dispunha de um corpo de carne para semelhante serviço, começou a gritar e blasfemar, como se o inferno estivesse morando em sua própria consciência. Essa historieta está em Chico, né, na Alvorada Cristã. Foi trazida pelo espírito Ney Lúcio. Mais uma pequena leitura rapidinha. Uma mãe levou o filho pequeno ao fundo de um vale e disse: grite as palavras, eu te odeio. De repente ele ouviu o som assustador de eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, ecoando por todo o vale. Ela voltou para o filho e pediu: agora é sua vez. Agora grite as palavras eu te amo o mais alto que puder. O filho então gritou com todas as forças: eu te amo. De repente ouviu: eu te amo, eu te amo, eu te amo, ecoando ao seu redor. Então a mãe lhe disse: olhe dentro de um lago e veja um espelho de água refletindo sua imagem. Ame a outra alma e seu amor se refletirá de volta para você. Bem, com essas duas leituras, né, eu acredito que a gente tem uma base sólida para a gente fazer os comentários, as reflexões da nossa preleção. Vamos fazer então uma breve abertura para a gente poder começar a refletir um pouco sobre esses textos e sobre o trecho do Evangelho que eu vou ler, pequenininho. Vamos lá, fechando os nossos olhos, vamos nos sintonizar com os bons espíritos e vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que somos. Vamos agradecendo em especial aos nossos mentores que nos apoiam na caminhada que fazemos evolutiva neste plano. Vamos também agradecendo a todos os grupos de espíritos que se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisam de algum tipo de ajuda. Em homenagem a eles, oramos. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, unidos que estamos em espírito, porque estamos vibrando e sentindo e pensando as mesmas coisas, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como de Maria, como de Jesus. Ao Espírito de Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade, bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos ainda mais distribuí-las de maneira farta a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus vamos agradecendo pelos seus ensinamentos que nos deixou, pelos seus exemplos. Que possamos nós vivermos como verdadeiros discípulos no nosso dia a dia, para assim incentivarmos, motivarmos a que outras pessoas também vivam de maneira cristã, seguindo o nosso Mestre. E agora vamos nos sintonizando com o nosso Pai, Criador desse universo, que está manifesto em todo tempo e lugar, e que, portanto, está manifesto em nós e em tudo que nos cerca. Vamos agradecendo pelo dom da vida e pela consciência que temos que precisamos sempre procurarmos nos refinarmos em espírito. E é em homenagem a esse Pai que vamos materializar todo o nosso agradecimento fazendo a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai sempre as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido.
E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o trechinho que eu quero ler aqui do Evangelho é Lucas capítulo 21, versos de 1 a 4. O título deste capítulo é O Óbolo da Viúva Pobre. Tá? É um trecho do sermão profético, que é um dos sermões, né, um dos 3 grandes sermões que Jesus fez. Então vamos lá. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, ao observar que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso então veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Esse trecho também é contado de uma outra forma no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 41. Bem, acho que a primeira reflexão que nós devemos fazer é sobre os significados da palavra óbolo e de gasofilácio. Óbolo é uma espécie, então, de tesouro, de bem. No significado aí também, se a gente voltar aos tempos de Jesus, óbolo também significava um cesto do dracma, que era a principal moeda utilizada na época. Mas, de acordo com o entendimento dos estudiosos da Bíblia, o óbolo aí do evangelista quer dizer o tesouro, né, da viúva. E gasofilácio é o local do templo judaico onde eram feitas as oferendas. Seria uma espécie de caixa onde os frequentadores do templo faziam as suas oferendas de forma material ao divino. Bem, o que Jesus quis nos dizer nesse ensinamento, quando chamou seus discípulos e fez a comparação da oferta feita pela viúva contra a oferta feita pelas demais frequentadores do templo, principalmente fariseus, é que nós devemos fazer tudo com amor e não fazer por aparência, por querermos demonstrar o que de verdade não somos. Jesus, na verdade, fez um convite aí de maneira velada para que vivêssemos em verdade, praticando o amor. A gente tende a confundir amor, caridade, que é o amor colocado de forma prática, com esmola. E caridade está muito longe disso. Caridade é quando nós praticamos o amor de maneira verdadeira, sem nenhum pensamento oculto, sem nenhum interesse secundário. Praticamos o amor porque queremos internamente, sem nenhum tipo de reconhecimento, um olhar de agradecimento, um sorriso, simplesmente porque podemos praticar. É bom que entendamos que existe, né, o amor que pode ser praticado de diferentes maneiras. Ou seja, a caridade ela pode ser feita de maneira material ou de maneira moral. Ou seja, existe a caridade moral, existe a caridade material. Eu posso colocar o amor em ação, o amor na prática, usando os meus bens, doando o que tenho, e posso também praticar o amor, praticar a caridade, sem necessariamente despender de algum bem material. Isso é muito importante porque, intuitivamente,
nós vemos a caridade como o ato de doar alguma coisa, de fazer uma esmola. Na verdade, é muito útil que possamos fazer esse tipo de caridade material. Ajudar os necessitados, sempre teremos oportunidade de fazer. Mas o que Jesus nos pede é que façamos isso com amor, com verdade. Um exemplo típico dessa prática, dessa caridade com verdade, eu costumo usar o exemplo daquela pessoa que tem 2 pares de tênis, que usa com frequência. E aí ela adquire um terceiro par de tênis, como agora ela tem 3, ela escolhe um dos 2 mais antigos, um dos 2 pares que ela pouco usa, menos usa, e doa um desses pares. Isso é caridade? É uma caridade material. Tem valor? Tem, porque aquele tênis doado vai calçar alguém que precisa. Mas fazer esse tipo de caridade tem valor, mas tem menos valor do que aquela caridade daquela pessoa que tem 2 pares de tênis, que usa uma semana um e na outra semana usa o outro par, por exemplo, ou seja, gosta dos 2 pares, usa os 2 pares, e ao ver a necessidade de um próximo que precisa de um par de tênis, ela doa um dos pares que tem, porque o outro precisa, e ela consegue viver só com um. Ou seja, ela não doa aquilo que lhe sobra, ela doa aquilo que ela tem, e sem procurar nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de ostentação. Ela doa o par, de repente, até de maneira oculta, sem que ninguém saiba que foi ela que doou aquele par de tênis. Essa é a verdadeira caridade material. É a prática do amor de maneira verdadeira, que Jesus, comparando com a viúva, diz que ela fez. Ela deu tudo que ela podia dar, mesmo que lhe faltasse o sustento, enquanto que as outras pessoas davam o que lhes sobravam. Agora, além dessa caridade material, é bom que a gente destaque a caridade moral. A caridade moral, ela se distingue da caridade material porque nós doamos não o que temos, mas o que somos. A caridade moral não precisa termos nenhum bem material para praticá-la, porque ela, como é o que temos, o que somos, basta um olhar amigo, a doação de uma atenção, de um tempo, de uma palavra amiga, a doação de um abraço, a doação de paciência, de tolerância para o próximo. E essa prática moral, de caridade moral, nós temos que começar em casa. E nós temos uma dificuldade bastante extrema de fazer essa caridade moral em casa, justamente pela intimidade que temos com os nossos próximos mais próximos, que são os nossos amores, os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Os nossos lares, então, é um laboratório onde nós podemos praticar essa caridade moral o tempo todo, para depois, num segundo momento, começarmos a estendermos essa prática aos nossos próximos mais distantes, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos colegas de vizinhança, enfim, de escola. Kardec, né, nos diz como podemos praticar essa caridade de uma maneira bem genérica na questão 886 do Livro dos Espíritos. Né? Ele diz lá que nós devemos ser benevolentes, indulgentes e praticarmos o perdão. Benevolência é, na verdade, praticar a caridade de maneira incondicional. Não é sermos beneficentes,
Beneficentes é quando nós temos os 3 pares de tênis e damos o mais antigo, ou então aquele que nós menos gostamos. Isso é beneficência, é válida, nós devemos procurar fazer. Agora, o que nós, como os verdadeiros cristãos, devemos procurar fazer, mesmo que nos seja de extrema dificuldade, é buscarmos a benevolência, que é quando eu tenho 2 pares de tênis, no exemplo, voltando ao exemplo, e dou um porque eu vejo que o meu próximo precisa. Ou seja, a benevolência é o nível mais alto do que a beneficência da prática do amor. A indulgência é nós sermos tolerantes e pacientes para com o nosso próximo, respeitando os seus limites, os seus erros de formação de acordo com a nossa visão, o seu tempo, mesmo porque nós não sabemos qual é o tempo, qual é o melhor tempo, qual é o melhor jeito. Então devemos sim sermos indulgentes, sermos tolerantes e pacientes. E a prática do perdão é reconhecer que o próximo é nosso irmão por parte de pai, por parte de criador, e que está em evolução tanto quanto nós, e que por isso, né, comete erros na sua caminhada como nós cometemos, e que assim não devemos simplesmente condenar um irmão porque ele errou conosco, mesmo porque nós não temos condição de fazermos um julgamento completo, porque nós sempre vamos ter uma visão relativa dos fatos, uma visão de acordo com o nosso ponto de vista, com os nossos valores, com o nosso conhecimento do mundo que nos cerca. E quando a gente fala que devemos perdoar o nosso próximo, não queremos dizer que nós devemos concordar com a forma que ele pensa, com a forma que ele sente, com os seus atos. Que nós devemos simplesmente amá-lo como Jesus pediu que nós amássemos ao nosso próximo. Nós não precisamos gostar de suas práticas, de seus pensamentos e de seus sentimentos, mas que nós devemos amá-lo, porque nós somos, na prática, filhos do mesmo Pai, ou seja, somos irmãos em espírito. Bem, eu coloquei, né, na apresentação dessa preleção que eu iria fazer uma colocação bastante importante, que era colocar a lei da conservação da energia conectada com essa parábola do óbolo da viúva. Por quê? O óbolo da viúva tem a ver com dar e receber. A viúva deu o que tinha, sem nenhuma espécie de pensamento oculto, sem buscar nenhum tipo de reconhecimento, ou seja, praticou amor por amor. Ela deu, sem esperar nada em troca, confiando na providência divina, aceitando o julgamento divino. A lei da conservação de energia, que nós aprendemos na escola, nos diz que a energia sempre se mantém de maneira conservada. Ou seja, nós não conseguimos diminuir a energia de um sistema fechado. Considerando o universo como um sistema fechado, aí é que vem a conexão com essa parábola. Toda vez que nós doamos algo para o universo, para o nosso próximo, nós criamos um desbalanceamento energético em nós, porque nós, através da vibração, pensando e sentindo, acabamos falando ou fazendo, e com esse ato de falar ou fazer, doamos energia para o universo. Doando energia, essa energia sai de nós, ou seja, vai criar um desbalanceamento em nós, porque nós doamos energia, vamos ficar então com menos energia. Bem, como o universo não quer que falte energia, por causa da conservação da energia, ele vai nos arrumar uma forma, divina providência, de nos devolver a energia que nós cedemos para o universo. E assim, quanto mais doarmos, mais vamos receber. Porque o universo, o divino, tem, ojeriza
ao desbalanceamento energético. Ou seja, a energia tem que ser sempre igual. Então, quanto mais dermos, mais vamos recebermos, para a lei da conservação de energia valer. Detalhe aí relevante é que também vale o contrário. Quanto mais energias retirarmos do universo, porque pensamos mal, sentimos mal ou fizemos mal ao universo, ao nosso próximo, e isso vale para plantas, animais e toda a humanidade encarnada, né? Nós também vai ser nos retirado, porque se nós retiramos energia do universo, nós vamos ficar com energia em excesso e o universo em falta. A divina providência, com a sua colocando a justiça divina em ação, vai nos retirarmos de alguma forma nessa encarnação ou em outra encarnação de nós próximos, direto ou indiretamente, a energia que nós retiramos do universo para voltar ao equilíbrio da energia no universo. Ou seja, o que nós retiramos vai nos ser retirado. Pode ser instantaneamente, pode ser ao longo de uma vida, pode ser em outra encarnação, pode ser do nosso entorno, mas vai ser retirada. Ou seja, a lei da conservação de energia se aplica em tudo, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Nós temos que ter sempre isso em mente, que quanto mais doarmos ao universo, ao nosso próximo, mais vamos receber e mais empoderados vamos ficar. Que possamos então mantermos em nossa consciência essa verdade, que a conservação da energia, ou seja, que a conservação do amor, porque a energia universal é o amor do divino manifesto, está em tudo. E quanto mais amor doarmos, mais amor, mais energia vamos receber. Vamos então ao nosso encerramento. Fechando os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Pai por mais essa oportunidade que tivemos de refletir sobre os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Que possamos nós estarmos sempre cônscios que devemos praticar o amor de maneira plena, com verdade, sem nenhum tipo de pensamento oculto, sem que a nossa mão esquerda saiba que a nossa mão direita fez. Praticar o amor, porque podemos praticar o amor, tendo consciência que quanto mais doarmos para o universo à nossa volta, mais iremos receber, porque a lei da conservação da energia sempre se fará presente. Que possamos, então, vivermos de maneira cristã no nosso dia a dia, vivendo em verdade, amando ao nosso próximo, amando o universo à nossa volta, porque assim estaremos verdadeiramente honrando o título de cristãos que gostamos de ostentar. Que possamos ter uma semana cheia de saúde, para podermos caminhar mais um pouco, colocando em prática as conclusões, as reflexões que fizemos hoje. E para materializar mais uma vez a consciência da graça que temos pelo dom da vida e pela oportunidade que temos de evoluir neste plano material, vamos então, mais uma vez, fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou em homenagem ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas,
assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja. Uma grande semana para todos. Até mais.